Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Busque permanecer no caminho do Senhor. Meus irmãos, existe uma frase que eu acho muito interessante. O caminho só se faz andando, caminhando, trafegando. Exatamente. E para aquele caminho permanecer de fato naquele caminho, para que aquele caminho não venha se fechar como um carreiro na roça, você tem que estar sempre passando por ele, senão de fato naquele local que era um caminho, ele pode até nascer mato, grama, planta e fechar aquele caminho, ele ser de fato bloqueado, ou de fato crescer plantas, e aquele onde era caminho agora não é mais caminho, vai precisar fazer um esforço para abrir um novo caminho, para você começar a caminhar por aquele território, por aquele de fato caminho. Perfeito? Então você precisa caminhar sempre, diariamente e constantemente. Veja, quando a gente tem um olhar para a zona rural nesse caminho que é feito, você percebe algo que nos ensina. É como que quando passa um carro em uma estrada, mediante muitas vezes ele passa, vai ficar umas marcas da roda do carro ou da motocicleta, entende? E passando ali, aquele percurso, ele vai ficar um percurso, como é que você entender melhor, de fato plano, onde o carro possa passar tranquilo. Mas só que ele tem que passar naquele caminho. Ele não pode passar nem um centímetro a mais pro lado direito e nem um centímetro a mais pro lado esquerdo, mas tem que ser certinho, entende? Onde a roda dele passou a primeira vez, ele tem que passar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, porque nos outros lugares não vai estar plano como no primeiro lugar onde ele passou. Percebe esse detalhe? Isso muitas vezes a gente não reflete, não pensa nesse sentido. E assim mesmo é para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Veja, se Jesus é o caminho, nós temos que passar pelo caminho de Jesus. A gente não pode tentar querer inventar o caminho já foi feito. Existe de fato a doutrina da Igreja Católica, existem os mandamentos, existe a hierarquia da igreja. Então eu e você precisamos passar pelo caminho do Senhor. Então eu não posso querer inventar um caminho, uma doutrina. Eu e você não podemos de fato querer fundar uma igreja, se Jesus já fundou. O caminho é pela igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Você está entendendo muito bem o que eu estou pregando? Então, o caminho já foi feito, e feito, bem feito, por Jesus. Então é por esse caminho, é por essa via que eu e você precisamos passar. Veja, Jesus deixou os mandamentos, e nós precisamos cumprir. É esse caminho, esse é o itinerário que nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã. Você não pode inventar. Eu penso assim, eu acho que deveria ser assim. Não é como você pensa, como você acha. Entende? Porque Jesus já deixou o caminho. Jesus já deixou o itinerário para ser seguido e obedecido. Jesus, ele veio para dar pleno cumprimento dos mandamentos. Entende? Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos. Então eu e você precisamos, a partir de hoje, passar pelo caminho de Jesus. E aqui, meus irmãos, é por esse caminho que nós temos que passar. A gente muitas vezes vê o mundo afora inventando moda, inventando um tipo de camisa, um tipo de calça, um tipo de tênis, um tipo de short, um tipo de chinelo, um tipo de vestido, e vem inventando muitas coisas. Na igreja isso pode acontecer? Não pode. Na igreja pode inventar algo? Não pode. Veja, presta atenção aqui, porque não pode. Você entender melhor. Quando Nossa Senhora aparece
uma aparição particular, porque já houve as aparições públicas que foram a Jesus, o que Jesus ensinou, certo? O evangelho, isso é público, então nós temos que viver isso. Agora, as aparições particular, não, você não é obrigado, mas a pública sim, a que Jesus ensinou, os apóstolos sim, certo? Mas vamos entender aqui, as aparições particulares, o que Nossa Senhora ensina não é outro caminho, não é outra via, não é outra estrada, não é outro meio, não. O que Nossa Senhora muitas vezes fala? Fazer penitência, jejum, sacrifício, amar o Papa, rezar o Papa, amar o Bispo, rezar pelo Bispo, amar o Padre, rezar pelo Padre, e participar da missa aos domingos, rezar o texto. Então, tudo o que Nossa Senhora está ensinando, na verdade, meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora está relembrando. Tudo que Nossa Senhora está relembrando já está nas aparições públicas. Entende? Então, Nossa Senhora, ela não está inventando, criando, não. Porque ela obedece Jesus. Entende? É uma unidade. E aqui, meu irmão, eu e você precisamos observar isso, ficar atento a isso. Então, se eu falto à missa no domingo, é pecado, isso é pecado. É o caminho do Senhor, é a via. É todo domingo. Por quê? Não sei, mas vamos. Eu e você não podemos ter esse questionamento, ter essa pergunta. Na igreja católica diz que todo domingo ir para missa, pecar, confessar. Por quê? Nós não podemos perguntar isso. É obedecer. É o caminho que Jesus deixou. Entende? Então, muitas vezes nós precisamos entender e compreender isso. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Mas veja bem, o atleta que faz caminhada, corrida e tal, existem vários aí, eu não queria citar nenhum, tal, mas vamos falar aqui, caminhada. O atleta. Aí já diz atleta. Ele vai correr, fazer uma caminhada de 5 km, 10 km, 15, 20, 30, eu não sei o tanto. Mas você não é atleta, você é cristão. Ele obedece às regras, de fato, daquilo que ele vai fazer caminhada. Se é para ele correr, ele vai correr. Se é para caminhar, caminhar. Se para ser o vencedor, ele tem que caminhar 5, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30 quilômetros. Mas tem que obedecer às regras da disputa que ele escreveu. Percebe? O atleta tem que obedecer a regra daquela disputa que ele se inscreveu. Então, e assim aí você. Se você se denomina, se você diz, se você fala que é cristão católico, apostólico, romano, então a partir de hoje você tem que obedecer o que a igreja católica fala. Não, eu penso assim. Não, é assim, presta atenção, não. O que esse papa fala aí, ele tá doido, ele tá biruta, então eu não ouço não, o Enes aí já tá velho e gagá. Entende? Então se você pensa assim, então você não pode dizer que é católico. É o caminho da igreja católica. É o caminho da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Entende? Pra você entender melhor, imagina você vai para uma cidade, uma determinada cidade, você nunca foi nela. Aí você vai lá e escreve no GPS: eu quero chegar nesse endereço, nesse local. E você vai lá e ele fala assim: passa por essa rua, vai, vira à esquerda, vira à direita, vai a 1000 km, a 800 km, a 800 metros, chegou! E você olha pro lugar e chegou. O que aconteceu? Você obedeceu o caminho. Tudo que ele falou, você obedeceu. Você, de fato, colocou onde você queria chegar e ele te levou ao teu destino final. É isso que nós precisamos hoje entender e compreender, meu irmão, minha irmã. É isso. Numa vez que você obedece o GPS, você tem que obedecer à igreja una, santa, católica, apostólica, romana. É por o caminho da igreja. Nós precisamos entender isso. Cada um de nós precisamos obedecer, meus irmãos. Então, primeira coisa, o atleta, ele obedece às regras da disputa, que ele vai caminhar, certo? Depois, não basta somente se inscrever na disputa. O atleta não faz somente isso. Ele tem que estar em performance.
Ele tem que estar com um corpo de fato de atleta. Ele não pode chegar lá, né? Não pode. Ele tem que estar com um corpo que aguenta correr aquela distância, aquela quilometragem. Entende o que eu estou dizendo aqui? Com respeito, com a educação que eu quero dizer? Então, ele tem que estar, de fato, preparado para aquele percurso. Não, há um preparo, meu irmão. Ele não pode chegar lá de qualquer jeito e querer caminhar 10, 20, 30 quilômetros. Não vai aguentar, não vai suportar. Ele vai ser um derrotado, um fracassado, vai chegar em último lugar. Então, você e eu precisamos entender esse grande detalhe. Preparar. Existe uma preparação. Entende esse detalhe? Meus irmãos, a gente tem que entender isso. Preparar. E a nossa vida é uma preparação todo dia. Imagina só se o atleta fala: não vou fazer preparação, não quero saber de preparação, não vou me preparar. O que é essa preparação do atleta? Talvez ele faz academia, talvez ele faz todo dia corrida, não sei o que ele faz. Talvez ele faz dieta diariamente, constantemente. Entende? E assim é eu e você olhando para a fé, para a espiritualidade. O que para mim permanecer no caminho? Quais são os preparos para mim permanecer no caminho? Tais amizades, tais músicas, tais roupas, tais locais que eu frequento. Eu me preparar. No caminho é preparar todo dia. Preparar, meu irmão, é ler a Bíblia todo dia, ler o Evangelho todo dia, se for possível participar da missa todos os dias, rezar o texto, rezar o rosário, porque todo dia você vai ser tentado, todo dia você vai passar por uma perseguição, injustiça, uma calúnia, uma defamação. Você irá ser ridicularizado, você irá ser defamado, você vai passar por mil e uma situação. Alguém da sua família pode chegar a óbito, adoecer, mas você precisa estar preparado para permanecer no caminho do Senhor, para que você não venha desviar, cair no pecado. Então, eu e você precisamos nos preparar. Preparar para quê? Para situações do dia a dia, do tempo corriqueiro. Muitas das vezes eu e você estamos sendo católico de Santa Missa aos domingos e acha que isso tá bom, tá bem. Isso de fato nos alimenta para a semana. Não alimenta não. Claro, a Eucaristia é um alimento forte. Entendo o que eu quero dizer aqui. A Eucaristia não existe medida, não existe como a gente medir, comparar, não existe. Mas a missa é algo que nós devemos, como católico, participar sim, comungar sim, mas só a missa é pouco. Porque quando eu quero permanecer no caminho do Senhor, a gente sabe que a gente é humano e a gente tem a queda para pecar, para ofender, para se afastar de Deus. Isso é do ser humano, não é somente você. Isso somos todos nós, temos essa queda. Eu e você podemos cair a qualquer instante. E por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é para mim, isso é para você, isso é para cada um de nós. E por isso temos que parar, refletir, como eu e você temos agido, pensado e refletido sobre isso. Então a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se preparar todos os dias. Eu não sei você, mas eu passo por tribulação. Eu não sei vocês, eu passo por dificuldades, por barreiras. A porta se fecha todo dia, todo instante. Mas eu e você precisamos estar preparados. Nós temos que de fato preparar como Ele. Rezar, adorar. Entende? Há uma preparação. Se preparar, nos nutrir. Só que o atleta, ele tem o alimento correto para se alimentar. E nós, como católicos, como cristãos, como batizados, nós temos um alimento. É claro que é a Eucaristia, é claro que é a Santa Missa, é claro que é o texto, é claro que é o Rosário. É isso. Nós temos que nos alimentar para permanecer, para buscar permanecer, estar no caminho do Senhor. Você acha que o atleta não tem renúncia? Você acha que o atleta, ele não sente vontade de comer muitas coisas? Ele sente, mas ele renuncia, porque ele quer ser um bom atleta.
Na verdade, ele quer ser um excelente, um ótimo atleta. Ele faz suas renúncias. Você acha que é fácil para ele? Não. Manter aquele corpo atlético, esbelto, é fácil? Não, eu sei que não é. Você sabe que não é. Mas ele tem que fazer suas renúncias. Quantas coisas pessoas oferecem para ele comer e digam, eu não posso. Quantas pessoas convidam para ele ir a tal lugar e não tem a comida que ele quer, ele acaba não comendo. E muitas vezes ele sai do local salivando. Mas ele fala, não, eu sou atleta, eu tenho alimento que eu não posso comer. Eu não posso, senão eu vou engordar. Porque eu tenho que manter o meu corpo esbelto. Eu quero ter velocidade, eu quero ter arranco. Eu quero ter consistência, persistência na velocidade. E ele diz, não, eu não quero. Ele entende esse detalhe para a vida dele. E assim temos que ser cada um de nós. Isso é para mim, isso é para você, para quem quer permanecer no caminho de Deus. O atleta tem renúncia. E assim é eu e você. Meus irmãos, eu queria te perguntar, quais são as renúncias que você tem feito para permanecer no caminho do Senhor? Ou você continua o mesmo de sempre? Tudo aquilo que você frequentava antes de ser de Deus, você continua frequentando? Tudo aquilo que você ouvia antes de ser de Deus, você continua ouvindo? As vestes que você vestia antes de você ser de Deus, continua vestindo? Eu quero dizer uma coisa, nós seres humanos, nós não aguentamos. Nós podemos cair qualquer instante, isso não é para você, isso não é você, isso é cada um de nós. Nós podemos cair. E por isso nós temos que renunciar. É fácil renunciar? Não. Mas precisamos? Sim, precisamos. Você tem que ser violento consigo mesmo. Não é com o outro, é com você mesmo. Dizer, eu não quero, não posso, não vou, porque eu quero ser de Deus. Eu quero ter autoridade, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ter visão. Eu desejo o céu. Você precisa dizer, eu desejo o céu. Você pode dizer, tem que dizer, eu desejo o céu. Eu desejo o paraíso. Eu desejo o paraíso. Você precisa dizer, eu preciso dizer. Cada um de nós precisamos dizer isso hoje, meu irmão. Nós desejamos o paraíso. E para isso você precisa renunciar. Eu não tenho o que dizer. E você precisa renunciar isso, você precisa renunciar aquilo. Não, é você. Você sabe da sua fraqueza, das suas quedas. Eu e você sabemos. Depois, ele treina. Além de treinar, meu irmão, minha irmã, todo dia. Imagina só o que o atleta faz todo dia. Ele treina todo dia. Imagina só o treinamento dele. Constante. Ele não treina dia sim, dia não. Ele treina todo dia. Todo dia ele treina. Todo dia ele busca. Todo dia ele faz aquilo. Ele é constante. Ele não é inconstante não. Ele não procrastina porque ele sabe onde ele quer chegar. E assim temos que ser eu e você. Nós precisamos ser assim, constante. Constante na oração. Constante na leitura da Sagrada Escritura. Constante em ir à missa, em ir à igreja. Entende? Ele é constante naquilo que ele faz. E isso é para mim e para você. E a partir de hoje, meu irmão, você precisa analisar e pensar sobre isso. Como é que tem sido você? Como é que tem sido cada um de nós? Constante ou inconstante? Como é que tem sido você? Um dia você vai à missa, outro dia você não vai. Um dia você falta, outro dia você não falta. Aí não tem quem aguenta. Veja, o atleta, ele gosta de disputar com outro atleta. Para ele, de fato, um motivar o outro, um incentivar o outro. Veja o que o atleta faz. É isso que eu e você precisamos fazer. Você tem que fazer sempre. Andar com pessoas da igreja que falam de coisas de Deus, da igreja. Entende? Isso é para mim e para você. Cada um de nós precisamos parar e refletir sobre como tem
tem sido a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de agir, de pensar. Então, com quem eu ando pode me levar para a igreja ou me afastar da igreja, ou me aproximar ou distanciar da igreja. É você e eu, precisamos decidir isso. Com quem eu ando, com quem eu partilho as coisas. Então, precisamos ter uma firme decisão sobre os passos que você está trilhando. Nós precisamos hoje parar, refletir e pensar e agir sobre isso. Então, a partir de hoje, meu irmão, vamos tomar essa firme decisão de querer ser de Deus, nos entregar a Deus inteiramente. Lembre-se de uma coisa: quando o atleta de fato ele se prepara, ele faz suas renúncias, ele decide com quem andar para de fato permanecer sendo bom atleta, ele conquista um prêmio, troféus, e ele coloca de fato na sua estante troféu, ele coleciona troféu, e o troféu que você precisa conquistar é o céu, o paraíso. Essa é a minha recompensa para quem vai permanecer no caminho do Senhor. É uma luta diária e contínua, mas eu e você precisamos buscar permanecer a sede de Deus. Então, a partir de hoje, meu irmão, busque a sede de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos ler um relato que nós seja no nosso próprio site. Peça esse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. A conversão de um advogado maçom por meio de Padre Pio. Cesário era primo do Dr. Jorge Festa, o mesmo que examinara e estudara longamente os estigmas do Padre Pio. Era também ele uma figura brilhante, advogado, ex-prefeito de Arenzano e presidente do Tribunal Maçônico da Ligúria. Além da cultura profissional diferente, os dois primos divergiam na orientação religiosa. Em suas frequentes idas a Roma, por motivos profissionais e também por suas atribuições na maçonaria, Cesário aproveitava para visitar o primo, e esse, por sua vez, não perdia oportunidade de lhe falar na sua experiência de médico, feita com o Padre Pio. "Por que não vai a San Giovanni Rotondo?", lhe sugeriu. "Ali poderá verificar com os próprios olhos o ambiente, as pessoas e os fatos, e também encontrar as provas dos milhares que a sua razão se recusa a admitir." Era o outono de 1920. Em março do ano seguinte, Cesário se pôs a caminho. Chegado ao convento, viu um grupo de frades conversando. Aproximou-se e pediu informações sobre o Padre Pio ao primeiro que se apresentou, mas esse, ao invés de responder, "Sou eu mesmo", e sem esperar que outros o apresentassem, fui logo perguntando: "Mas que é isto? Os maçons agora deram de vir à igreja?" Como a lhe dar a entender que ali era um peixe fora da água, um maçom no meio dos frades, já se viu? "E às vezes acontece", retorquiu, meio desapontado o Dr. Festa, e sem lhe dar chance de se justificar, acrescentou: "Qual é o seu papel na maçonaria?" Festa engoliu seco. "Vai sobrar para mim", pensou, mas foi sincero: "combater a igreja." E tentando abrandar um pouco o impacto da revelação, explicou: "Mas o ponto de vista político apenas." Sorrindo amigavelmente, Padre Pio o toma pela mão e sai encaminhando pelo corredor do convento, passo a passo, lentamente, enquanto lhe conta a parábola do filho pródigo. Falar-lhe no Deus que vai ao encontro dos homens, os quais, na sua frenética busca de paz e felicidade, tantas vezes se perdem nos meandros de suas indagações, se metem por trilhas erradas e ficam andando às tontas na vida.
Não é exatamente assim que acontece com ele? O efeito da conversa é fulminante. Como num passe de mágica, o Padre Pio consegue deflagrar nele um fervor jamais experimentado. Menos de 1 hora depois, o altivo advogado surpreende-se de joelhos aos pés do padre. Entre outros propósitos, tem o de tornar pública a própria conversão imediatamente ao chegar em casa. Mas na despedida ouve do confessor este conselho: espere um pouco. Quando chegar o momento propício, Deus lhe dará um sinal. Doutor Festa sente-se outro. Em Foggia, enquanto aguarda o trem para Genova, rabisca um bilhete ao primo de Roma. É o dia 19 de março de 1921. Jorge meu, lhe diz, deixe-me abraçá-lo ternamente e dizer-lhe baixinho ao ouvido, com toda a minha alma: obrigado, você me abriu um caminho que pretendo seguir. Nada mais posso lhe dizer por escrito, simplesmente porque me sinto incapaz de escrever. Digo-lhe apenas que experimente na alma uma doçura profunda. Que experimentei na alma uma doçura profunda. Profundamente comovido, ávido de silêncio, a fim de que nada venha a perturbar meu espírito. Senti, quase vi aquilo que, por certo, está além do comum. Em Genova tem início uma vida nova para o doutor Cesário, que procura engajar-se em diversas atividades religiosas. Numa próxima ida a San Giovanni Rotondo, pede para ser escolhido na Ordem Terceira de São Francisco, embora em Superba, onde está a loja que ele frequenta. Seu nome continue figurando no quadro da maçonaria. Padre Pio lhe prediz tempos difíceis. No dia em que lhe impôs o escapulário da Ordem Terceira, oferta-lhe um Novo Testamento, com a dedicatória: bem-aventurados os que aceitam a palavra divina com coração humilde e a observam fielmente. Ainda no âmbito de sua conversão, o Dr. Cesário gosta de recordar o que lhe acontecera numa de suas visitas ao primo de Roma. Certa vez, conta ele, me recomendou muito um livro sobre a vida de Jesus, escrito por uma freira do século XVIII, com base nas suas visões. O livro fora-lhe dado a ler pelo Padre Pio, no tempo em que estudava seus estigmas. Se eu estivesse interessado, poderia encontrá-lo numa certa livraria de Roma. Toquei-me para lá imediatamente, aproveitando os minutos que ainda tinha, antes de tomar o trem para Genova. Mas encontrei a livraria fechada. Não tem importância, pensei. Certamente vou descobri-lo em alguma livraria da minha cidade. No dia seguinte, uma surpresa. Enquanto se refaz do cansaço da viagem, eis que aparece um rapaz e entrega à empregada um pacote, endereçado ao comendador. Abre-o e encontra os 2 volumes da vida de Cristo. Pouco depois, Festa parte em peregrinação a Lourdes, a cidade dos milagres e da oração. Como a definiria? Vai com simplicidade franciscana, na companhia de enfermeiros e maqueiros. A notícia é tornada pública pelo jornal socialista L'Avante, num artigo intitulado Um maçom em Lourdes. A revelação deixa a loja de Superba alvoroçada. Para julgar o traidor, convoca-se uma reunião especial. Festa fica sabendo e decide participar. Pouco antes de sair de casa, recebe uma carta do Padre Pio.
era o sinal de Deus prometido. A carta dizia: não se envergonhe de confessar Cristo e sua doutrina. Chegou sua oportunidade. Combata de peito aberto. Que o distribuidor de todas as graças o ampare com seu poder e força. Na reunião enfrenta provações e ameaças. Nada, porém, o faz vacilar. Responde sempre com frases cheias de ardor sobre Deus e sobre a religião cristã. Assim, pela primeira vez na história, numa loja maçônica, ouve-se um de seus chefes pregar a palavra de Deus. Ao invés de ser condenado, o Dr. Festa sai de lá vitorioso. Em seguida, viaja a San Giovanni Rotondo para agradecer ao Padre Pio. Na volta, se detém em Roma e é recebido pelo Papa Bento XV, que, entre outras coisas, lhe diz: "Oh, sim, Padre Pio é realmente um homem de Deus. Padre Pio é realmente um homem do Deus. Alguns duvidam, mas você contribuirá para torná-lo conhecido." Como advogado e conferencista renomado, o Dr. Cesário empenhou todo o seu talento na defesa do Padre Pio. Livro Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, página 234.